Vamos então começar o programa com uma teoria. Gente, eu tava com saudade disso. E, na verdade, isso é mais um reflexo do quanto o Absolute Batman tá incrível. Porque as pessoas estão teorizando em cima e vocês vão entender, tá? Deixa eu abrir aqui bonitinho. Então, vocês estão vendo aqui o Reddit aberto na minha tela. E a grande teoria é que o Espantalho Absolute, né, que é esse. É um personagem que nem estreou ainda, né? Ele só tá nas capas das próximas edições do Batman. Se tudo correr bem, ele estreia, né, em abril, na edição número 19, acho que é 19. O ponto é, talvez esse cara, tá, talvez o Absolute Espantalho seja. Peraí, era pra ter um impacto. Oppenheimer. Sim, tá, agora vem comigo, calma. A gente tem alguns indícios aí pra debater. O primeiro deles, como vocês já devem ter percebido, é a própria roupa, né? Sim, lembra bastante até o. Cara, nossa, perfeito, né? Um cigarro ali, né? Ou seja, o aço dele tá fumando, o chapéu. Segundo, vocês sabem que o Cillian Murphy, né, foi o ator que viveu o Espantalho no Batman Begins e ao mesmo tempo, né, ele viveu Oppenheimer. Só por esse ponto, tá? Eu já estaria satisfeito com a teoria, no sentido de que acaba sendo uma referência à cultura pop, né? Como eu falei ali, o Cillian Murphy, a roupa é parecida com Oppenheimer, seria um fanservice legal, tá? Mas a coisa fica melhor ainda, porque esse usuário do Reddit, ele trouxe, tá? E agora tem um pequeno spoiler. É bem leve, acho não. Cara, é mini spoiler do Coringa, que é a edição número 15, que não saiu ainda aqui no Brasil, do Absolute Batman. Então, quando a gente conhece a origem, né, dessa nova versão aí do Palhaço do Crime, é dito que o Coringa ele financiou ao longo dos anos tudo que tu pode imaginar de mal do mundo. E entre esses processos de financiamento tem a bomba atômica. Até, peraí, ó, tem um quadro que mostra a explosão. E, cara, será que né, uma dessas pessoas ali é justamente o Oppenheimer da vida real, que, né, por conta da bomba atômica, por conta de alguma situação, com essa cara esquisita? Seria muito legal, galera, falar pra vocês como tá bom, como tá legal. Eu tava com saudade dessa rotina de gravar vídeo, né? Agora, pós-carnaval, pós-férias, né? As coisas vão se ajeitando. E sabem também que esse é o momento do ano de tomar grandes decisões. Por exemplo, tornar a tua rotina mais fácil. Esse é o momento de usar uma roupa que funciona de verdade. Gente, repara só. Estamos no Dia do Consumidor da Insider, a maior iniciativa promocional do ano até aqui. A promoção se estende até hoje e o meu cupom que está aqui na descrição do vídeo garante até 50% de desconto somando com as promoções do site. Lembrando que tu não digita o cupom, tá? Tu basicamente clica aqui na descrição do vídeo que ele já se ativa e a Insider ainda tem 10% de desconto no Pix. Galera, aproveita que a promo é só hoje e a gente está realmente falando de uma decisão que vai facilitar o teu 2026, sabe? Tipo, essa tua rotina agora de retomada das atividades vai ficar muito mais fácil com a Insider. Então ativa o meu cupom aqui embaixo e vai ser feliz porque é uma baita oportunidade. Próxima pauta do programa é uma entrevista com Tom Brevoort no World Balloon. E, alguém podia dar uma luz, uma câmera melhor, né? Caraca, olha isso. Mas enfim, né, só para constar, esse é o World Balloon, ele é um podcast, então o principal produto deles não é o vídeo. Né? O vídeo está aqui só como auxiliar, mas na verdade eles são um podcast. Então, meu Deus do céu. Mas antes de começar, esse programa ele só existe por conta dessas pessoas que estão aí na tela, de catarse.me/2quadrinhos, que inclusive vão participar em breve, exatamente esse mês, de uma masterclass. A gente vai ter uma aula com Pedro Mauro sobre quadrinhos, né? O grande, gigante Pedro Mauro vai estar aqui com a gente. Vamos lá. Como eu já comentei, né, há alguns dias saiu um episódio novo do World Balloon, onde um editor muito importante da Marvel, Tom Brevoort, resolveu falar um pouco sobre editora. Deixa eu só mostrar um negócio engraçado. Tá? Cara, o host esse podcast é maravilhoso, né? Mas caraca, olha o host, parece que ele tá no escuro, assim, só com a iluminação da tela do celular fazendo a entrevista. Primeiro de tudo, Tom Brevoort falou um pouco sobre a importância das capas variantes dentro da Marvel, como isso ajuda a pagar as contas da editora e as contas, né, de toda a indústria. Inclusive, vocês conseguem encontrar. Nossa, tá, calma, eu ia fazer um jabá. Você sabe qual é o jabá, mas eu vou fazer depois, para não ficar tanto jabá em sequência. Você sabe qual é o jabá? Se você está nesse momento do vídeo e sabe do que eu vou falar, comenta aqui embaixo. Ok,
Dito isso, ele falou então da importância das capas variantes, né, que acaba sendo uma prática, né, bem comum lá fora, né, até porque a Marvel traz esses blind bags, né, esses saquinhos, né, e isso está explodindo de vendas. Ao mesmo tempo, ele disse que o Mundo Sob Destino, evento que está saindo agora aqui no Brasil pela Panini, foi um teste da editora para ver o quanto uma saga grande acaba vendendo. E olha só, ele falou um aspecto negativo. Ele disse que sagas menores vão funcionar melhor no futuro. Então eles devem reduzir o tamanho, porque o Mundo Sob Destino, se não me engano, tem 8 ou 9 edições, né? Então acabou se estendendo por muito tempo. Confirmei aqui. Foram 9 edições ao todo. Então 9 meses de saga. E a partir daqui a gente vai ter sagas menores. Gente, eu já li esse evento todo, tá? Eu li as 9 edições. Não é ruim. Ele é médio, eu diria assim. Eu acho que na verdade o problema não foi o Mundo Sob Destino ser muito longo. Isso não é um problema. Para mim, um problema maior é a sensação de que não há uma grande mudança de paradigma dentro da Marvel, sabe? Até quando acontece algo muito exagerado, eu não sinto que, meu Deus, a editora tomou um rumo impensável, onde as coisas nunca mais vão ser exatamente como elas eram. Não, não. Se vocês lerem o evento, vocês vão ver que o final parece muito mais contido. Fora isso, o Tom Brevoort, ele trouxe um bastidor muito legal, que é sobre os crossovers entre a Marvel e a DC de hoje em dia. Então ele meio que explicou o passo a passo dos crossovers, né, a partir do século XXI. Eu coloquei na tela, né, o crossover do Homem-Aranha com o Superman, mas na verdade toda essa conversa, né, ele está dando como exemplo, né, na entrevista, o crossover do Deadpool com o Batman, né, que foi o primeiro crossover ali do ano passado, e agora a gente vai ter, né, um novo encontro entre Superman e Homem-Aranha. Então, a ideia ela nasce numa negociação entre os editores-chefe da Marvel e da DC. Nesse caso, a gente está falando da Mary Javins para a DC e o CB Cebulski para a Marvel. A partir daqui, essa pauta ela desce, entre aspas, né, para os editores normais, e aí entra, por exemplo, o Tom Brevoort. Eu não sei se vocês chegaram a perceber, mas no crossover então do Batman, Deadpool e Batman, a gente não teve nenhuma menção ao Super-Homem e nem ao Homem-Aranha. Por quê? Porque na negociação entre as editoras, eles já tinham acertado isso porque já era planejado um segundo crossover depois. Ao mesmo tempo, vocês lembram que, fora a história principal, né, do Deadpool e Batman e Deadpool, tem o que a gente chama de backups, né, que são as historinhas mais curtas depois da história principal. Então, um acordo que aconteceu entre as editoras era, olha só, esses encontros pequenos, eles devem ser inéditos. E aí a gente teve, por exemplo, cara, para mim um dos melhores, vou falar para vocês, talvez o melhor backup de todos, que é Constantine e Doutor Estranho. Cara, isso aqui para mim valeu a leitura do gibi inteiro. Vocês devem ter notado também que lá no crossover, né, enquanto a Marvel ficou com o Coringa, né, como vilão, a DC ficou com a Cassandra Nova. Isso também foi negociado, né? Porque justamente o plano não é que tivesse Coringa nos dois crossovers, né? Então que o cara que fosse ler as duas histórias, ele não tivesse nenhum tipo de repetição. Aí assunto vai, assunto vem. O World Balloon resolveu perguntar pro Tom Brevoort sobre Liga da Justiça e Vingadores. Vocês lembram desse crossover? Ali do começo dos anos 2000? Então, cara, primeiro, né? Esse é o melhor crossover de todos os tempos. Isso aqui é muito bom, principalmente para quem é muito fã de super-herói. O Tom Brevoort conta que existia um plano original na época de fazer com que os heróis da Marvel e da DC trocassem de lugar e que, por exemplo, os heróis da DC ficassem morando no universo da Marvel. Porém, a ideia acabou sendo descartada, porque nessa época ali, por 2003, 2004, né, nunca lembro da data exata desse crossover, mas enfim, nesse período, os universos da DC e da Marvel eram mais parecidos, então não geraria um contraste muito grande, né? Não tinham diferenças tão significativas a ponto de que isso gerasse algo interessante pro roteiro. Aí eles cortaram a ideia, né? Então não tem essa grande troca entre os heróis. Na verdade, o máximo que tem é uma piadinha, né? Que os heróis da Marvel eles chegam no universo DC e dizem: Nossa, pô, aqui é tão limpinho, tão cheirosinho, né? Diferente lá do nosso mundo. Resumindo, foi um papo bem legal, sabe? Eu gosto desses bastidores. Eu só acho que faltou perguntar pro Tom Brevoort quando que os X-Men vão voltar a ter histórias legais. Pois então, gente, a título de expressar melhor a próxima matéria, eu vou mostrar para vocês um anúncio bizarro que eu recebi do meu querido amigo Predo e do Vitor lá no Telegram do canal, que é esse anúncio de Dragon Ball, na edição definitiva, edição número 1, né, volume 1 da Panini, por míseros R$ 3.399.
Cara, quanto é que custa esse gibi originalmente? Acho que não chega a 100 pila, talvez? Sim, galera. A gente vai discutir algo aqui que sempre me dá uma dor de cabeça, porque eu sou xingado nos comentários, que é falar sobre preço abusivo. Você sabe que eu até já comprei briga com Comic Shop, que cobra preço acima do valor de capa. E só pra constar, tá? Eu mantenho a minha posição. Eu vou explicar melhor. Não é que eu seja contra a especulação em si, mas eu acho um absurdo, sabe? Pô, tu vai na loja, tu apoia a loja e eles vão lá e te cobram um preço acima do valor de capa no teu gibi. Ou seja, quando eles precisam, tu apoia. Mas quando tu precisa daquele gibi que esgotou, que má notícia, né? Agora ele tá pelo triplo do valor. Enfim, o caso é que, talvez pelo contexto do mercado que a gente tem no Brasil, de ser um mercado de nicho, de colecionador, né? A gente não tem tanta gente que lê no Brasil. Seguidamente a gente passa por situações onde o gibi esgota. Cara, com saga, isso acontece direto. Sabe? A saga sai, tu fica uns meses aí sem comprar, né, no sentido de, vou dar um tempo, ou sei lá, vou me reorganizar financeiramente, aí tu vai voltar a colecionar a saga e, ok, agora tu só encontra lá nos Mercenários Livres por uma grana altíssima. Mas enfim, aqui a gente não está falando, então, de uma loja, tá? Na verdade, a gente está falando de um leitor passando adiante um quadrinho para outro leitor. E essa discussão ela começou no meu inbox, porque eu não posso falar muito detalhe, mas uma pessoa muito querida, que já colaborou aqui com o canal, ele mandou uma mensagem assim: ô Vini, estou sendo xingado na internet. O motivo da treta toda foi um anúncio aqui na Shopee, que até nem está mais disponível para ver como, tipo, ele colocou a venda e o negócio já vendeu, né? Basicamente ele colocou As Guerras Secretas naquela versão minissérie da Panini, que é o primeiro anúncio que vocês estão vendo aqui. Ele colocou a venda por algo como 1.400, 1.200 reais. E ele estava sendo xingado nos comentários da Shopee pela galera, dizendo, pô, mercenário, pô, tá vendendo por essa grana alta, que absurdo. Aí esse leitor anônimo, ele veio falar comigo e disse o seguinte: Vini, o problema, tá, é que eu tô vendendo por 1.000 e pouco, por quê? Porque eu paguei 1.000 e pouco. Ou seja, não é que ele não comprou a minissérie na banca e resolveu, vou vender. A gente está falando aqui de um leitor. Ele realmente compra quadrinhos para ler e né, ele não trabalha com isso. Só que como ele comprou muito caro, porque ele comprou de um especulador, na hora de passar adiante ele pensou, cara, eu ainda tenho que pagar os 25% da Shopee, eu vou colocar esse anúncio por uma grana. Gente, eu vou falar para vocês, a ideia era eu mostrar o anúncio dele aqui em vídeo, e até ele brincou comigo, ele falou, Vini, vou te falar, tem gente que compra. E comprou mesmo, não tá nem disponível. Hoje de manhã eu recebi esse caso também. Cara, olha isso. 3 gibizinhos em capa cartão do Cavaleiro da Lua, que saíram já tem um tempo, né? E, cara, 1.700. Ó, quem mandou foi o Roberto Macedo. 1.700 reais, sei lá, originalmente a pessoa deve ter pago o quê? Uns 40 pila no máximo, nem 40, nessa época era 30 pila cada um. Meu Deus, quantas vezes vocês aí do outro lado, assim como eu, vocês já foram, por exemplo, num sebo, e aí chega ali para comprar e tal, né? E tu percebe que o quadrinho que tu tá comprando, né, na prateleira, ele não tem preço. Aí tu chega no dono e pergunta, cara, quanto é que tá esse aqui? Aí ele fala, peraí, eu já vou ver. Aí tu pensa, não, peraí, o cara tá vendo no sistema. Ele vai pesquisar, ele tem um sistema pronto ali onde ele tem o preço já catalogado. De repente houve um problema aqui, ele não colocou o preço no quadrinho. Não, o cara tá abrindo o Mercado Livre, ele olha, quanto é que tá esse gibi? Tá 700 no Mercado Livre? E eu te faço a 500, sei lá. O grande problema é que aqui a gente não está falando de uma loja, né? Ou seja, um sebo que, né, vamos pegar, o sebo tem que sustentar funcionário, etc., e ele precisa cobrar um valor maior pelo quadrinho. Não, a gente está falando do leitor normal, porque essa pessoa que me enviou a pauta, ela não está ali para vender, ela não está ali para, ok, quero lucrar absurdo. Não, ele quer fazer girar a coleção, comprar outros quadrinhos e assim sucessivamente. Ele está errado? Será que o erro é dele de ter alimentado, em primeiro lugar, o mercado especulativo e comprado uma minissérie por 1.000 reais? Eu não compraria, mas ok, ele comprou, e aí? Mas ele vender por um valor mais alto, tá errado? Sendo que ele está repassando pelo valor que ele pagou originalmente? Só um parênteses aqui rapidão. Vocês lembram que, nossa, essa imagem, tá? Tem um tempo atrás que eu fiz uma matéria aqui no Dois Quadrinhos News falando sobre essa imagem. Não foi uma matéria, eu abri o programa com essa curiosidade. Cara, a dor de cabeça que me foi falar sobre esse assunto, meu Deus, né? Porque aqui, só para constar, né, é uma comic shop que ela está assumindo que por conta do mercado especulativo, eles se reservam o direito de mudar o preço dos quadrinhos
né, justamente para não ser sacaneado. O importante é que, vamos lá, como eu falei, a minha opinião é, cara, tu comprou o quadrinho por tanto, ok, tu vai vender ou pelo mesmo valor, ou eu entendo também a galera que vende um pouco mais caro. Aí a gente pode, tem pessoas que trabalham com isso. O meu problema é o cara que pega um gibi que, sei lá, ele pagou R$ 100, e em vez de cobrar, vamos lá, né, vamos cobrar mais caro, vamos cobrar 200, que se o cara ganhou, né, 100% do que ele pagou. Não, ele vai lá, ele vai vender por R$ 5.000. Falar para vocês que eu comemoro quando eu vejo a Panini, por exemplo, reimprimindo alguma coisa. Isso está cada vez mais comum, né? E outra, às vezes a Panini ela tem reimpresso quadrinhos num formato mais acessível. Então, assim, é basicamente, né, a editora está quebrando a lógica do mercado especulativo, né? Vocês lembram que há um tempo atrás, a grana que a galera cobrava, por exemplo, por Terra X, que levou, sei lá quanto tempo para ser reimpresso? Para quem é colecionador novo e tá vendo esse vídeo, galera, hoje em dia, tá? Não vale a pena gastar uma grana desse jeito, sabe? Isso que esse nosso amigo, né, que trouxe a pauta fez, cara, não vale a pena fazer. Tudo bem, eu entendo, talvez a pessoa tenha o preciosismo de ter a minissérie. Quer dizer, eu não entendo, porque R$ 1.000 é muito dinheiro. Então, desculpa, nesse caso eu realmente não consigo. O que eu quero dizer é que hoje em dia, tá, as editoras, isso vale por Pipoca e Nanquim, cara, diversas editoras. Até outro dia, por exemplo, o próprio Levi Trindade, da Hyperion, estava reimprimindo o Zag Yojimbo. Então, hoje em dia, não tem por que a gente se atirar nessa especulação absurda, porque os gibis eles são reimpressos com muita frequência. Ah, Vini, quero ler. Pô, o que eu vejo de gente comprando Cavaleiro das Trevas por uma grana, porque esgotou durante 6 meses. Tipo, tem quadrinhos, por exemplo, que vão ser sempre reimpressos. Sabe? Não tem por que se matar para comprar. Na verdade, eu acho que o maior problema que a gente tem não é nem com esses quadrinhos fechados, né, que realmente são reimpressos com alguma frequência. São esses volumes, por exemplo, de sagas, né? Tu perdeu a saga número 18, te ralou, quando é que vai sair de novo? Nunca. Pô, até hoje a Panini reimprimiu uma vez, né? Eu acho que as primeiras edições da saga do Wolverine e a saga do Batman, pelo que eu me lembro. Enfim, então isso é um outro problema que isso merece uma pauta, merece ser debatido, etc., são as tiragens de quadrinhos no Brasil. Mas o que eu quero agora é a tua opinião. Esse parceiro do canal, que trouxe essa situação, vocês acham que está certo? Ele vendeu o quadrinho pelo preço que ele está vendendo, ele está alimentando o mercado especulativo? É claro que certo ou errado, gente, cada um faz o que quiser. Mas qual a opinião de vocês sobre esse caso e como é que vocês lidam com essa situação de revenda de quadrinhos? Vocês acham que eu esqueci, né? Galera, o melhor lugar da internet para vocês terem a experiência da Comic Shop norte-americana aqui no Brasil é na Comics and Signatures. Vocês estão vendo aí na tela, você pode adquirir o Absolute Batman, você pode adquirir um monte de coisa, tem um monte de pré-venda, quadrinhos do momento, edições únicas, é na Comics and Signatures. É só usar o cupom 2 quadrinhos lá no site. Então tá, esse foi o teu entretenimento de domingo. Na segunda, excepcionalmente na segunda, lembra de apertar no botão do like e até o próximo vídeo, tá? Valeu, valeu.